Havendo número legal, e invocando a Deus, pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 85ª Sessão Ordinária, em 16 de outubro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Ivanir de Mello e Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Jorge Pereira, Dr. Jorge Manaia, Márcia Teixeira, Rubens Andrade, Ivanir de Mello, Argemiro Pimentel, Dr. Edson da Creatinina, Tereza Berger, André Gouveia Vieira, Elton Babu, Remon e Dr. Eduardo Moura, 12, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 25 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Ivanir de Mello, nobre vereador, vereadores e vereadoras presentes, assessores e assessoras, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, jornalistas, público nas galerias e demais presentes nos seus gabinetes. Prezados colegas vereadoras, o Prêmio Nobel de Economia de 2012 foi concedido a 2 americanos por suas teorias sobre como combinar indivíduos ou grupos para o benefício mútuo. Com aplicações adotadas em programas de doação de órgãos por processos de admissão de alunos às escolas. Os economistas Lord Shapley, de 89 anos, e Alvin Roth, de 60, receberam um cheque de $1.200.000. Os estudos de ambos avaliam como diferentes agentes econômicos podem se relacionar em mercados onde a tradicional alocação de recursos não se aplica. A ideia era buscar uma combinação eficiente quando há um número determinado de pessoas com diferentes preferências para uma questão específica. Entre os exemplos práticos, o programa de transplante de rins da região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Essa teoria, já em aplicação, ajudou a salvar muitas vidas, já que tornava mais fácil encontrar um doador e também um receptor. Salvo estas implicações morais e econômicas que precisam ser profundamente discutidas, este modelo é muito interessante e talvez pudesse ser adaptado para uso no Brasil, onde temos um programa de transplantes entre os mais avançados do mundo, mas que ainda esbarra em questões burocráticas e logísticas. No caso dos transplantes, hospitais com tradição no procedimento, como o Hospital Geral de Bom Sucesso, pena com a falta de manutenção básica, coisas para fazer a unidade funcionar. Não é um privilégio do HGB, infelizmente, a grande maioria das unidades de saúde da cidade sofre com o descaso. Meses depois de um incêndio, o Hospital Universitário Pedro Ernesto ainda tem alas comprometidas, mesmo sendo considerado pelo governo do Estado como a joia da coroa. No Brasil, apesar de termos ilhas de excelência, o investimento em pesquisa não chega aos pés dos níveis americano e europeu. Isso é muito grave, pois perdemos uma grande oportunidade de geração de empregos em alta tecnologia, com salários e qualidade de vida melhores. O Rio de Janeiro precisa estar à frente desse processo no Brasil, incentivando a geração de vagas. É a chance de tomar a dianteira de um processo irreversível em nível mundial. Outra etapa de desenvolvimento econômico com melhores empregos, produtos com maior valor agregado e maior chance de lucro, mas, por enquanto, isso é apenas um desejo. A falta de investimento em pesquisa, com certeza, é um dos entraves para o crescimento, não só no país, mas para a cidade. Com pesquisa,
conseguiríamos identificar o que pode funcionar melhor e o que tem que ser radicalmente mudado. Nessa relação, por exemplo, entra o trânsito caótico que enfrentamos todos os dias. A educação, que apesar de ter melhorado um pouco, ainda está anos-luz dos padrões internacionais. A geração de energia, que é um grande desafio para um país que almeja ser de primeiro mundo. O Rio de Janeiro poderia dar exemplo ao país e ao mundo, transformando uma cidade com problemas seríssimos em um lugar melhor para todos. Só assim vamos conseguir mudar o panorama de marasmo em que estamos envolvidos. É preciso ouvir as instituições de pesquisa e desenvolvimento, hoje solenemente ignoradas pelas administrações municipais em favor de interesses privados, beneficiados com isenções de impostos e cessões de terras compradas com dinheiro público. Então, hoje, nós falamos um pouco da relação que o Prêmio Nobel, os 2 Prêmios Nobel de Economia, fizeram com a alocação de órgãos para transplante nos Estados Unidos. E eu, como um médico nefrologista e transplantador, acompanhei durante esses 2 anos de vereança a situação dos transplantes de órgãos aqui no Rio de Janeiro, que nós não cansamos de dizer, teve um impulso muito grande quando o senhor foi secretário de Saúde, que criou o chamado Rio Transplante. Não há dúvida que o sistema de transplante, de captação de órgãos, realmente melhorou, saiu de uma posição que era a antepenúltima no Brasil e passou para mais ou menos a 4ª posição. Mas, mais uma vez, eu digo que não adianta nada se captar órgãos e não ter quem faça os transplantes. E os hospitais que mais fazem transplantes aqui no Rio de Janeiro são o Hospital Federal de Bom Sucesso, o Hospital da UERJ, Pedro Ernesto, o Hospital do Fundão, que está com grandes problemas, atravessando a Bahia, o Hospital Universitário Antônio Pedro, e alguns hospitais particulares. Então, não adianta nada aumentar o número de captações se não se consegue fazer o transplante da maneira adequada. Os pacientes não terão os seus remédios, não terão quem faça o acompanhamento. E ontem mesmo eu estive no Hospital Universitário Pedro Ernesto e uma paciente, quando me viu, me pediu, pelo amor de Deus, se eu podia lhe dar uma receita, mudar a sua receita, porque o sistema de entrega de comprimidos imunossupressores não tinha o remédio de 50 miligramas, só tinha o de 25, e ela tinha que mudar a sua receita para que recebesse o remédio, e ela deu graças a Deus, porque um outro paciente, que era amigo dela, tinha lhe dado alguns comprimidos por alguns dias. Eu, como eu estou afastado oficialmente, eu não pude ajudá-la, mas achei uma pessoa que pôde fazer uma receita para ela. Mas isso mostra que o sistema ele tem que andar todo em paralelo. Não adianta só aumentar o número de captações se não se tem quem forneça o remédio, se não se tem o sistema de formação dos médicos, se não tem o número de aumento de vagas, né? Porque se você aumenta a captação e aumenta o número de transplantes, tem que aumentar o número de vagas. E ontem mesmo eu vi as condições do Pedro Ernesto, que em dia 4 de julho foi vítima, né, o hospital, de um incêndio, criminoso ou não, não se sabe, e que até hoje os escombros do incêndio ainda estão lá exatamente da mesma maneira que eu vi no dia seguinte do incêndio. Bom, amanhã é o dia do médico, né, e vamos esperar que possamos fazer um discurso enaltecendo a qualidade dos médicos aqui do Rio de Janeiro. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os companheiros presentes. E hoje nós teríamos aqui imenso prazer em dizer que a obra de alargamento da estrada dos Bandeirantes está quase concluída. Uma luta para aqueles moradores, uma conquista também. Nós estivemos aqui quase 2 anos e meio falando sobre essa obra, uma obra que era muito esperada, porém ela foi feita com muito sacrifício daquele morador. O sofrimento foi ter uma empreiteira que ganhou uma licitação, que infelizmente abandonou a obra
quer dizer, o próprio prefeito Eduardo Paes tomou providências, porque o que ela vinha fazendo era um desrespeito àquele cidadão que mora naquela região, e a Andrade Gutierrez assumiu a obra, praticamente encerrada, porém, infelizmente, sempre com os nossos poréns, os postes continuam no meio da rua. A obra foi praticamente finalizada, claro, não foi finalizada, mas o que vem acontecendo, riscos eminentes, riscos diariamente, problemas em relação a acidentes, e que, graças a Deus, ainda nenhum fatal, mas espero imensamente que o prefeito Eduardo Paes, que o secretário de obras, quando até a Andrade Gutierrez foi assumir a obra, eu fiz uma pergunta ao secretário, ao representante da Secretaria de Obras, que estava presente nessa reunião, estava presente o vereador Guaraná, vereador Cerruti, e eu falei exatamente do problema das concessionárias, no caso específico da Light. E o representante da Secretaria disse que já estava tudo acertado, não teriam problemas, e que, depois desse período todo, os postes ainda estão no meio da rua. Isso vem causando, assim, uma preocupação muito grande, porque em alguns trechos ainda estão, essa região ainda está escura, e o poste está lá no meio da rua, sujeito a ter um acidente grave. Lá passam ônibus coletivos, e tem também um trânsito de pessoas lá nessa região, principalmente especificamente na região de Vargem Grande até Piabas, tem muitos sítios que fazem eventos, e com certeza, infelizmente, isso acontece, por mais que nós possamos até alertar para que não façam isso, mas pessoas saem dessas festas, e coisa que não deveria ocorrer, é claro, com seus reflexos prejudicados em função de uma bebidinha a mais, e esse poste pode ser ali o fim da vida de muitas pessoas. Então, espero que o prefeito e o secretário de obras tome uma ação imediata, cobrando da Andrade Gutierrez, se não for da Andrade Gutierrez, da concessionária Light, que faça realmente a retirada desses postes. Isso, eu acho que vai, com certeza, finalizar com esse problema sério que esses postes no meio da rua vêm causando àquela população. Queria agora fazer uma colocação que esperei a campanha eleitoral passar para fazer uma crítica, e coisas que também já venho fazendo há algum tempo. Especificamente hoje, quando nós estamos olhando ali a região da faixa de Gaza, que foi dita aqui pelo nobre companheiro doutor Edson da Creatinina, assim como eu também, do horror que era ver as pessoas ali na Dom Helder Câmara, a antiga avenida suburbana, entre Jacarezinho e Manguinhos, o horror que era passar durante o dia, durante a noite, onde a população que estava ali vivendo a tragédia do crack, tomando conta daquelas ruas. E com muito acerto, e eu não vou nem dizer tardiamente, sei que a nossa cidade tem um problema da droga em diversas áreas, mas Jacarezinho e Manguinhos, e ali a gente conhecia outras comunidades como Mandela, é uma área que afrontava claramente o poder público. A Secretaria de Segurança tomou uma providência, e isso aqui recebe todos os nossos aplausos, e que agora a gente possa realmente entender que os serviços públicos, que aí o Estado possa se fazer presente, e que a gente possa realmente mudar aquele quadro, que eu digo comparável com o quadro da miséria dos países mais pobres da África. Além, claro, do problema da droga, o problema da prostituição, o problema das crianças abandonadas, e ali a gente vivia aquilo com muita angústia, porque não dependia apenas das ações de algumas secretarias, e sim um poder integrado, aí sim, governo estadual, governo municipal e governo federal. Então, aqui eu quero parabenizar o governo do Estado, e agora vamos estar falando sobre um problema muito sério, que os jornais vêm estampando todos os dias, desde essa ocupação da Cracolândia, desde a própria Secretaria Municipal de Assistência Social, que verdade tem que ser dita também, desde que o secretário Bethlen assumiu a secretaria, já fez diversas diligências, já fez diversos recolhimentos daquela população, acolhimentos daquela população, que infelizmente também ela vai para o abrigo em paciência e logo, logo toma um banho, come ali uma refeição e corre de novo para a Cracolândia. Isso tem sido colocado agora com mais ênfase pela imprensa, pessoas que em 24 horas foram encaminhadas ao abrigo 2 vezes.
Isso vem dizer exatamente isso. A nossa preocupação de estarmos enxugando gelo. Eu quero dizer que, apesar do esforço do secretário Rodrigo Bethlen, e aqui eu sou um daqueles que sou favorável à internação compulsória para menores, porque só mesmo aqueles que conseguem ir a uma Cracolândia e vem uma criança de 8, 9, 10 anos, que já foi abandonada pela família, enfim, não existe a possibilidade de conversar com essa criança e dizer, olha, nós vamos levar você para ali e você, se quiser, pode ir embora, a porta está aberta. É claro que a criança vai embora, ela já perdeu todo o discernimento, enfim, não sei se uma criança de 8, 9, 10 anos, até tem jovens lá de 15, mais velhos, mas essa internação compulsória, ela só existe, na minha ótica, um defeito, que as instituições, quer dizer, que esses abrigos estão recebendo essas crianças, precisam realmente de um treinamento, de uma capacitação dos seus profissionais muito mais elaborada, muito mais estudada e muito mais preparada. Então, eu aqui quero dizer que o problema do crack é assim como nas outras drogas. Não basta discurso bonito. Estou vendo que o meu tempo está acabando, então eu vou tornar a me inscrever, porque eu vi uma propaganda no período eleitoral sobre como o governo municipal estava tratando a questão das drogas. Eu vi um folheto maravilhoso, mas tinha lá, Carnaval da Prevenção, quer dizer, uma ação específica para o Carnaval. Curso de capacitação para falar sobre exatamente capacitar profissionais, que eu acho importante. Tínhamos também Rock in Rio, tivemos também uma ação no Rock in Rio. Mas o problema da droga, senhores e senhoras, senhor presidente, é um problema muito maior do que ações esporádicas de prevenção. Nós temos que ter prevenção diariamente. E espero que o prefeito Eduardo Paes assuma o seu fracasso em relação à questão da droga na cidade do Rio de Janeiro. E que ele possa rever, homem inteligente que possa rever. Não é só a coordenadoria, que já mostrou ineficácia. Nós precisamos ter uma secretaria integrada com a Secretaria Municipal de Saúde. Essa é uma ação que precisa ter verdadeiramente o poder concreto de mudar essa realidade. Senão, não adianta eles estarem lá, recolhendo o cidadão e logo depois o cidadão já está na rua. Precisamos, e aqui o governo federal botou um projeto aqui, 240 milhões no final de 2011. O ex-presidente, o Lula, também falava disso, mas nada tem acontecido. Desculpa, se a palavra nada é exagerada, mas o que tem sido feito é muito pouco. E aí é que ficam as minhas críticas. Prefeito Eduardo Paes, só ficou 4 anos. Me lembro que em 2008, no seu debate, o senhor falava que ia assumir a questão da droga de forma diferente que o seu adversário Gabeira. E depois de 4 anos, a situação da droga na cidade do Rio de Janeiro piorou, prefeito. Então, prefeito, agora que o senhor terá mais 4 anos, por favor, pense, reflita sobre essa secretaria. O ex-prefeito César Maia, nós tínhamos uma secretaria aqui que era referência para todo o Brasil. E nós temos nomes capazes, e é importante que seja revisto isso. A coordenadoria é pouco. E aqui não vai uma crítica para a coordenadora Silvia Pontes, ou seja lá, aquela equipe. Precisamos ter uma ação com mais eficácia. E é por isso que eu estou aqui pedindo ao prefeito Eduardo Paes que reflita, que monte realmente uma secretaria, que monte uma estrutura que possa realmente mudar esse quadro. Porque senão, tudo que tem sido feito ainda é muito pouco. Obrigado, senhor presidente. O meu tempo acabou, eu ainda teria mais colocações, mas já me sinto satisfeito e tento me reescrever. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, assessores, telespectadores da TV Câmara, eu queria inicialmente dizer da nossa alegria de ter
constatada a conclusão da baia que foi feita ali na Praça de Coelho Neto, na Rua Araçatuba, e que trouxe um benefício inestimável ali para aquele local. Depois do viaduto de Coelho Neto, na Pastor Martin Luther King, na continuidade da Pastor Martin Luther King, nós tínhamos permanentemente uma dificuldade para que o trânsito pudesse escoar. E eu fico, às vezes, abismado que tem determinadas coisas que são difíceis de serem realizadas. Eu acho que o grande mérito de um gestor, dentre tantos méritos que ele tem que ter, mas um grande mérito é ele poder dar solução às coisas que aparentemente são mais fáceis. E no caso ali daquela baia que foi feita, é algo que não teve um custo tão grande e, em contrapartida, nós tivemos uma melhoria no trânsito ali naquela região muito grande. A mesma coisa, nós já estamos quase concluindo, vendo concluir as obras ali de restauração daqueles imóveis do antigo Mercadinho de Coelho Neto. É impressionante, da mesma forma que eu fiz essa constatação da importância da baia na Rua Araçatuba, é a mesma coisa em relação à restauração que foi feita ali. Tem uma importância, né, de melhorar a autoestima daquelas pessoas, que aquelas casas realmente estavam em situação muito precárias. E nós vemos agora que as pessoas estão felizes, estão contentes, porque suas casas estão sendo restauradas. Eu acho que nós precisamos aumentar aquela intervenção naquele local, não ficar somente onde foi feito. Tem algumas casas que são localizadas atrás dessas que eu me refiro, do antigo Mercadinho, que precisam também de ter as suas condições físicas melhoradas. E nós vamos conversar isso agora, proximamente, com o doutor Fernando Meira, que é do Cimento Social, para ver se nós fazemos da mesma forma que nós conseguimos isso, né, por determinação do prefeito Eduardo Paes, da mesma forma que nós conseguimos ali para o antigo Mercadinho, que nós possamos conseguir também para aquelas outras casas. Enfim, eu não vou aqui me estender mais em relação a esse movimento tão importante que está sendo realizado ali naquela região, em Coelho Neto, Acari, Fazenda Botafogo, Costa Barros, na região do Parque Acari, no Amarelinho, Pedreira, Lagartixa. O trabalho que está sendo realizado ali é um trabalho muito grande, muita coisa já foi feita e ainda há muito a ser conseguido, e nós estaremos lá para poder fazer essa solicitação ao prefeito para que isso possa ser resolvido. Eu queria dizer também, aproveitar, senhor presidente, para dizer que hoje, dia 17 de outubro de 2012, nós temos comemorando o dia da vacinação. E eu, como pediatra, não poderia deixar de fazer essa alusão, que, graças à genialidade e acendrado espírito humanitário do Dr. Albert Sabin, que descobriu a vacina oral, depois batizada com o seu nome, e não a quis patentear, tornando-a assim de baixo custo e acessível às populações de baixa renda, e graças também à utilização de uma estratégia de vacinação de crianças em massa, denominada Dia Nacional da Vacinação, instituída prioritariamente pelo Ministério da Saúde do Brasil, tornou-se viável vacinar milhões e milhões de crianças num só dia, com uma resposta fabulosa para as nossas crianças. Então, eu não poderia deixar de registrar algo que é tão importante, né, para a saúde pública, como é o dia da vacinação. Queria abordar ainda nessa fala que existem alguns conceitos básicos que podem ser comparados com as vogais no aprendizado de uma pessoa. E eu não poderia hoje deixar também de fazer esse relato, que são conceitos que devem estar tão embutidos no processo do dia a dia que aparentemente são até esquecidos, mas são fundamentais e de insubstituível importância. Na administração pública também existem esses conceitos.
A administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, saúde, segurança, habitação, etc. Em outras palavras, a administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de serviços públicos, sendo dividida em administração direta e indireta. A administração direta, como todos sabem, é aquela exercida pelo conjunto de poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nesse caso, os órgãos não possuem personalidade jurídica própria, patrimônio nem autonomia administrativa. Diferentemente da administração direta, a qual o Estado exerce suas funções. Na administração indireta, o Estado transfere a sua titularidade ou execução das funções para que estas sejam exercidas por pessoas jurídicas ligadas a eles e que essas pessoas jurídicas possam realizar. A administração indireta é composta pelas autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e outras entidades de direito privado. Tais entidades possuem personalidade jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa. A concessão que o Estado dá ao concessionário deve ser feita sempre através de licitação, um processo de análise das propostas mais vantajosas para o Estado, significando, portanto, uma medida de uso racional dos recursos públicos. A administração indireta visa a descentralização, ou seja, a distribuição de competência de uma para outra pessoa física ou jurídica. Não podemos esquecermos destes conceitos básicos. A necessidade de dividir estas responsabilidades entre pessoas tecnicamente responsáveis não pode ser menor do que assumir os acordos políticos. Somente gestores capacitados tecnicamente podem atender aos anseios de uma sociedade. E como eu disse ontem, senhor presidente, é importantíssimo que agora, diante de uma nova época nesta prefeitura, nós tenhamos essas pessoas que possam ter a capacidade para exercer essas funções com uma visão moderna, com uma visão que possa beneficiar efetivamente aos nossos munícipes. Mesmo os cargos ocupados por membros dos partidos políticos, não podem prescindir da certeza da eficiência e capacidade para aqueles que são comprovadamente capacitados. Então, nós não podemos perder essa oportunidade de poder mostrar aqui o quanto há uma preocupação nossa e dos vereadores desta casa em relação às questões públicas que devem ser exercidas por homens que tenham compromissos públicos e que adotem atitude proativa, que tenham expertise em gestão de pessoas, que não temam quebra de paradigmas, que façam a gestão ficar pesada ou que não estejam trazendo benefício para as pessoas a quem esse serviço é prestado. Que não temam o controle social, porque através dele é que nós podemos ter um crescimento em termos da nossa administração, em termos da administração, que agora nós teremos um novo momento. E por falar nisso, eu queria dizer que nós estamos aqui realizando nos dias do dia 22 de outubro a 6 a 6 de novembro, as audiências públicas que versarão sobre as diversas secretarias do nosso município, saúde, defesa civil, meio ambiente, especial de turismo, etc. Então, é importantíssimo que nós possamos, em relação ao que eu falei, do controle social, que as pessoas estejam aqui e procurem saber quais os dias que nós teremos essas audiências públicas, para que nós possamos exercer esse controle social, para que ele possa ter uma resposta boa para todos nós. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão.
Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada a prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 1442 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 7º da Lei 5302 de 2011. O projeto é de maioria simples. Os vereadores concordam que permaneçam como estão? Aprovado. Solicitada a verificação nominal pela nobre vereadora Sônia Rabelo. Tu está aí na mesa? Os painéis estão liberados. Eu já fiz isso com a Lucinha uma vez. Ela apertou, eu apertei a senha. Eu sabia a senha dela. Aí o sacanagem foi botar. E só que eu apertei entra. E não era para apertar entra. E dei presença nela. Tu lembra dessa? Olha a pinta do carninho mecânico. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Não tem encerrado. 26, bem. Encerrada a votação. Votaram sim 25 senhores vereadores. Impedido de votar regimentalmente o presidente. O projeto está aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de Lei Complementar 67/2011, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a adoção de parâmetros especiais para a implantação do Centro Cultural em Botafogo, na 4ª RA. Para encaminhar, presidente. Alô? A matéria encontra-se em votação. Alô, alô? Alô? Para encaminhar, nova vereadora Sônia Rabelo. Pela ordem. Vou pedir para adiar. Encaminhar, presidente. Para encaminhar, o novo vereador Adilson Pires. Gostaria de solicitar o adiamento da matéria por 3 sessões. Solicitado o adiamento da matéria por 3 sessões. Vereadores concordam que permaneçam como estão. Aprovada, a matéria fica adiada por 3 sessões. Passe a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e em votação. Projeto de Lei Complementar 31 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que define os parâmetros urbanísticos para a área que menciona, inserida na área de especial interesse social, interesse urbanístico, criada pelo Decreto 12.409, de 93, da 2ª Região Administrativa, Centro, e da outras providências. Presidente. A matéria encontra-se em votação. Gostaria de solicitar o adiamento da matéria por 3 sessões. Solicitado o adiamento da matéria por 3 sessões. Vereadores concordam que permaneçam como estão? Aprovado. Passe a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão. Pela ordem, senhor presidente.
Sim, senhor Eu vereador. sei que não é pela ordem, mas... Perdão, Pela ordem, nobre vereador. Queria- Leonel Brizola Neto. Na verdade, pedir o adiamento da matéria, tendo em vista que a gente, devido à eleição, está discutindo e a gente que tinha combinado de fazer uma audiência pública para discutir o tema. Então, eu peço adiamento, por favor, por 10 sessões. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador, eu vou anunciar a matéria para poder pedir o adiamento. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e em votação, o projeto de lei 791 de 2010, de autoria do vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe sobre o limite de horário para o término das competições esportivas realizadas no município do Rio de Janeiro. O autor do projeto solicita o adiamento por 10 sessões. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto fica adiado por 10 sessões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1000 de 2011, de autoria do vereador Marcelo Piuí, que obriga a exposição de cartaz de advertência sobre acidentes pelos estabelecimentos que comercializarem álcool líquido. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Tio Carlos. Devido à ausência do autor do projeto, gostaria de pedir adiamento por uma sessão. Solicitado o adiamento da matéria por uma sessão. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 886 de 2011, de autoria da vereadora Nereide Pedregal, que altera a lei número 5146 de 2010, para incluir no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o Dia da União Feminina Missionária Batista Carioca. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Em segunda... Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 888 de 2011, de autoria da vereadora Nereide Pedregal, que altera a lei 5146 de 2010 para incluir no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o Dia do Líder da Juventude Evangélica. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, dispensada a redação final, segue a autógrafos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 639 de 2010, de autoria do vereador Bencardino. Pela ordem, presidente. Então, logo eu termino de anunciar a matéria, vereador. 639 de 2010, de autoria do vereador Bencardino, que altera a lei 5146 de 2010 para incluir o Dia Municipal do Motociclista e do Trabalhador Motociclista no calendário oficial de eventos e datas comemorativas da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. Pela ordem, na vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, tendo em vista a ausência do vereador, peço adiamento por uma sessão. Solicitado o adiamento da matéria por uma sessão, os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 816 de 2011, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que declara cidades irmãs da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, e Kaohsiung, na ilha de Taiwan, República da China. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1078 de 2011, de autoria do vereador Carlos Caiado, que tomba, por interesse histórico, o Centro Hípico do Exército, localizado na Avenida Bartolomeu de Gusmão, 453, no bairro de São Cristóvão. Pela ordem. A matéria encontra-se em discussão pela ordem, no vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir adiamento por uma sessão. Solicitado o adiamento da matéria por uma sessão, os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 878 de 2011, de autoria do vereador Bencardino, que denomina-se Túnel José Alencar Gomes Silva, de 1931 a 2011, o túnel da Grota Funda. Pela ordem. Pela ordem, vereador Tio Carlos. Senhor presidente, adiamento por uma sessão. Solicitado adiamento por uma sessão, os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 898, de autoria do vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe sobre a proibição de uso de som dentro dos postos de combustível e proximidade do município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria encontra-se pendente de parecer da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Nobre vereador Dr. Edson da Creatinina.
Parecer favorável, senhor presidente. Parecer a matéria favorável pela Comissão de Meio Ambiente, nobre vereador Roberto Monteiro. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Meio Ambiente favorável pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, nobre vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Saúde favorável. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os painéis estão liberados. Esse projeto tem uma emenda de número 1, portanto, estamos votando, nesse momento, a emenda de número 1 ao projeto, de autoria das comissões. Está sendo votada a emenda de número 1 ao projeto. Depois ela vota o projeto assim emendado. Pode estar votando a emenda. A emenda. Estamos votando a emenda de número 1 ao projeto, para depois votar o projeto como está ou assim emendado. Como votam os senhores vereadores: Adilson Pires, Aloysio de Freitas, Andréa Gouveia Viana, Argemiro Pimentel, Carlinhos Mecânico, Chiquinho Brazão, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, João Cabral, João Mendes Jesus, Leonel Brizola Neto, Professor Washington, Raymond, Rubens Andrade, Tio Carlos e Vera Lins. Como votam os senhores vereadores Adilson Pires, Aloysio de Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Carlinhos Mecânico, Chiquinho Brazão, Dr. João Ricardo, João Mendes Jesus, Leonel Brizola Neto, Professor Washington, Roberto Monteiro, Rubens Andrade e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 21 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, não há quórum para deliberar sobre a matéria. Passe a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1036 de 2011, de autoria dos vereadores Eliomar Coelho e Paulo Pinheiro, que institui normas mínimas de conduta de ética do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais em exercício do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Projeto, a matéria recebeu emenda de número 2, sai da ordem do dia e segue às comissões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1041 de 2011, de autoria do vereador Israel Atleta, que declara como especial interesse social, para fins de regularização, a área que menciona. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, pela ordem, o nobre vereador Ivani de Mello. Solicito adiamento por uma sessão. Solicitado o adiamento da matéria por uma sessão. Os vereadores concordam que permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em votação.
matéria foi adiada após o encerramento da discussão, portanto, ele volta em votação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei 1184-A de 2011, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que dá o nome de doutor Eduardo Guzmão Alves de Brito à praça denominada em frente à igreja Nossa Senhora da Pena, freguesia de Jacarepaguá. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador, pela ordem, nome vereadora Sônia Rabelo. Tendo em vista a ausência do vereador, peço adiamento por uma sessão. Solicitado o adiamento da discussão por uma sessão. Os vereadores concordam e permanecem como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 916 de 2011, de autoria do vereador Eliomar Coelho, que declara de especial área de interesse social o imóvel que menciona. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. A votação é da emenda de número 1 e requer quórum de maioria absoluta. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai proceder à última chamada. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Consignando o voto da vereadora Rosa Fernandes. Consignando o voto da vereadora Rosa Fernandes. Sim. Do vereador Alexandre Cerruti. Sim. Presentes e votando 19 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1385 de 2012, de autoria dos vereadores Dr. Jorge Manaia e Dr. Carlos Eduardo, que torna obrigatória a utilização do banco de concursados da área de saúde do município do Rio de Janeiro para preenchimento da vaga nas contratações de pessoal para prestação de serviço nas organizações sociais e encarregadas da gestão das unidades de saúde do município do Rio de Janeiro. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, o projeto tem quórum de maioria simples, mas vamos fazer ela no painel, porque já houve 2 votações sem quórum. Os painéis estão liberados. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Última chamada, a presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Presentes e votando 15
senhores vereadores, não há quórum para deliberar, nem dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.